A graça e paz, queridos e amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo de escola dominical. Eu gostaria de convidar você nesse instante que, juntamente comigo, estivesse no momento de oração, pedindo para que Deus estivesse a nos abençoar neste momento. Senhor, nosso Deus e maravilhoso Pai, no nome do Teu amado Filho Jesus, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, para pedir que o Senhor venha derramar do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, a fim de que sejamos iluminados, Senhor, ó Deus querido, pelo Teu Espírito Santo, que nós venhamos realmente nos aprofundar no conhecimento, no entendimento da verdade, para que possamos colocar em prática toda a verdade da Tua Palavra e o conhecimento que temos acerca de Ti. Que o Senhor esteja nos abençoando neste momento, a todas as pessoas que nos ouvem nessa hora, que a Sua Palavra, Pai, seja realmente uma bênção para a vida daqueles que nos ouvem neste momento. Pai amado, é assim que eu oro, adoro e glorifico o Teu nome, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém, Senhor, e amém. Queridos, nós vamos estudar hoje uma lição que traz por título o negar-se a si mesmo. Vai falar do quanto é necessário nós nos negarmos para nos aprofundarmos no conhecimento, nos aprofundarmos na vida que há em Cristo Jesus. Para que nós possamos dar início a esse estudo, eu convido você a abrir a sua Bíblia ou pegar a sua Bíblia e lá no livro, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, para nós lermos 2 versículos, aos quais nós vamos basear o nosso estudo neste momento. Lucas 9, versículo de número 23 a 25, da qual Jesus disse assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? O discípulo, de acordo com o discipulado, de acordo com o modelo de Jesus, ele é exigente, ou seja, não é de qualquer maneira, né? Se realmente desejamos seguir o Evangelho, precisamos negar a nós mesmos, tomar a cruz e iniciar a caminhada. É impossível viver o discipulado sem o caminho da autonegação. Nessa lição, nós examinaremos o tema a negação de si mesmo, o que nos desafia, como igreja, a assumir todas as implicações dos ensinamentos do Senhor Jesus, ou seja, assumir o compromisso ou comprometimento necessário, aos ensinamentos que Jesus traz aos seus discípulos. Quando nós olhamos o contexto ao qual esse texto ao qual nós lemos agora de pouco, nós vamos pegar um episódio muito interessante, onde Jesus, ele, conversando com os seus discípulos e falando de diversos assuntos, Jesus indaga os seus discípulos dizendo assim: quem dizem os homens que eu sou? E eles respondem ali: uns dizem que é Elias, outros que é o profeta. E Jesus, interpelando-os, Jesus, ainda voltando para eles, diz assim: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro ali faz uma confissão, vamos assim dizer, muito importante, Pedro, ele afirma, ele diz assim, ele confessa e diz assim: olha, que ele, Jesus, ele era o Cristo, o Filho de Deus, que ele reconhece e ele diz: olha, uns estão dizendo que o Senhor é um profeta, ou Elias que voltou e tal. Muitas pessoas dizem a respeito de Jesus muitas coisas,
mas Jesus queria saber o que realmente eles entendiam, sabiam ou reconheciam que Jesus era. E Pedro diz assim: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí já começa um ponto muito importante para as nossas vidas, fazendo aqui vamos assim dizer, um parênteses muito importante, porque eu pergunto para você: quem é Jesus para você? Às vezes você acha que Jesus é somente um líder religioso, às vezes você tem em Jesus somente mais um profeta, às vezes você tem em Jesus apenas vamos assim dizer, mais um santo, você tem em Jesus alguém que pode curar, um Jesus que é alguém que pode resolver os seus problemas, mas na realidade, na verdade, que nós precisamos entender e compreender e confessar como Pedro confessou, reconhecendo que Jesus, ele é muito mais do que todas estas coisas, que Jesus, ele é o Filho de Deus, que Jesus, ele é o Messias, que Jesus, ele é o Salvador. Então, neste momento, em que nós pegamos este contexto e Jesus está falando ali com seus discípulos, ele passa a explicar, vamos assim dizer, um pouco do que significava ser o Messias, Era necessário que o Messias sofresse. Se você ler esse contexto, de Lucas, no capítulo de número 9, no versículo de número 18 ao 22, você vai ver Jesus falando disso, que era necessário que o Messias sofresse, e o sofrimento que ele estava para passar não era, vamos assim dizer, nenhum acidente, mas sim era um sofrimento necessário, vamos assim dizer, para cumprir a vontade de Deus, Jesus, ele ia passar pela cruz, A cruz não era, vamos assim dizer, um simples acontecimento, Porque era um modo de que alguém fosse, vamos assim dizer, condenado à morte naquela época, não. Jesus ia passar por aquele sofrimento porque era a sua vocação, a sua morte expiatória, Jesus ia passar por aquilo porque era o caminho a qual ele teria que percorrer. Aí, de acordo com o que diz a palavra do Senhor, Jesus ali ele diz que ele sofreria, passaria por muitos sofrimentos, Jesus seria rejeitado, Jesus ele passaria pela cruz, E o engraçado o engraçado modo de dizer, Mas o interessante é que Jesus começa ali a dizer a respeito de uma outra cruz que os discípulos também deveriam de carregar, que não era a cruz, vamos assim dizer, que Jesus carregaria, a cruz nos seus ombros e morrer numa cruz de modo real, mas uma outra cruz que os seus discípulos também teriam que carregar, A cruz dos discípulos não era uma cruz, vamos assim dizer, literal. Vai ter obviamente que o ato de carregar a cruz tem o seu sofrimento, mas não era o de Jesus como, vamos assim dizer, era expiador, Jesus carregou a sua cruz porque queria expiar os pecados do mundo. E os discípulos vão levar a sua cruz, como disse Jesus, não do modo literal, mas os discípulos também teriam a sua cruz para carregar. Quando nós analisamos ali o texto, do Evangelho de Lucas, é a primeira vez que Lucas emprega a palavra cruz, e vamos dizer assim que ela entra com um efeito marcante. Quem segue a Cristo morre para todo o modo de vida. Se você for ler lá em Lucas, no capítulo de número 14, o versículo de número 27, você vai ver a Bíblia dizendo assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser o meu discípulo. Ser discípulo de Jesus envolve também levar a cruz. Lucas nos diz que esta não é uma decisão que pode ser, vamos assim dizer, acabada ou removida do caminho. Ela deve ser feita dia a dia. Ninguém querendo ser discípulo de Jesus, ninguém dizendo-se ou se fazendo como discípulo de Jesus, pode afirmar, ou pode não querer carregar a sua cruz, porque carregar a cruz e isso acontecendo no seu dia a dia faz parte da vida do discípulo, O discipulado impõe isso, o nós levarmos também
a nossa cruz. A cruz está relacionada a negar-se a si mesmo. Quando nós estamos falando de cruz, e não estamos falando da cruz de modo literal, não é tomar uma cruz feita de madeira ou feita de metal e colocá-la em nossos ombros, mas é de um modo lateral, dizendo assim, o quanto nós vamos precisar nos abnegar, negarmos a nós mesmos, para que nós possamos dar continuidade ao nosso seguir a Jesus, o nosso discipulado a Cristo. Vamos dizer que é um convite, o negar-se a si mesmo é um convite a viver a radicalidade do Evangelho em todas as áreas da vida. Pois o que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Quando nós lemos esses versículos, ficam implícitos, da necessidade e da realidade que é para os discípulos de Jesus o carregar a sua cruz. E quando nós lemos esses textos e começamos então a chegar nesse entendimento, a gente pode trazer uma pergunta para o nosso coração, Essa história do carregar a cruz, do cada dia carregar a sua cruz, para quem é? Para que pessoas são? Para que tempo? Será que foi só para os discípulos da época de Jesus? Será que foi só para Pedro, para Paulo, para João? Será que foram só para as pessoas de um determinado tempo? Eu creio que não. Quando Jesus está falando a respeito destas palavras, desse sermão, que Jesus está direcionando aos seus discípulos, ele está direcionando a todas as pessoas, Jesus não foi dirigido, o sermão de Jesus não foi dirigido apenas aos seus apóstolos e os primeiros discípulos e discípulas, mas foi encaminhado a toda a humanidade, sem exceção ou limitação. Ou seja, quando Jesus tem uma palavra, tem um ensino, ele não fica preso a um determinado espaço de tempo ou grupo de pessoas que viveram ou ainda vão viver, ou seja, é para toda a humanidade, em todo o tempo. O ensino de Jesus, vamos assim dizer, que é da mais universal natureza, referindo-se a todos os tempos, a todas as pessoas. Essas palavras que Jesus ensinou não são apenas meramente comida ou bebida ou coisas que pertençam aos sentidos. A significação do texto é: se algum homem ou mulher de qualquer categoria, posição, circunstância, em qualquer nação ou em qualquer época do mundo, quiser efetivamente seguir a Jesus, quiser efetivamente ser discípulo de Cristo, ele precisa entender, ele precisa acolher essa palavra no seu coração. Aquilo que Jesus falou: vir após mim, negue-se a si mesmo em todas as coisas, tomar sobre si a sua cruz, qualquer que seja, vamos assim dizer, qualquer que seja a cruz, qualquer que seja a espécie ou tipo, e seguir a Jesus. Isso não é uma vez na vida, mas é diariamente. Nós podemos assim dizer que somos levados, pelas circunstâncias que nos aparecem na vida, pelos problemas, nós somos levados a tomar a nossa cruz e caminhar, e continuar a nossa caminhada como verdadeiro discípulo de Jesus. E esse ato de tomar a cruz, esse ato de cada dia ter que tomar a nossa cruz e caminharmos, ele requer de nós, obviamente, vamos assim dizer, uma negação, uma negação de nós mesmos. Essa é a condição para o discípulo. A negação de nós mesmos, ela é absoluta, indispensavelmente necessária, quer para que nos tornemos discípulos de Cristo, quer para que nos conservemos nessa condição. Então, o negar-se a si mesmo, o ato de nos abnegarmos em prol da obra de Cristo, é algo assim que é tanto para quem quer ser o discípulo e continuar sendo. Por isso é que a palavra de Deus se refere no dia a dia: cada dia tome a sua cruz e siga-me.
porque a cada dia nós vamos ter uma luta, uma barreira, nós vamos ter algo para enfrentar, quer seja interior, em nós mesmos, né, das nossas dificuldades em lidarmos com as coisas que acontecem conosco, ou quer dizer com as coisas que acontecem fora de nós, que muitas vezes não depende de nós, mas que por vivermos num mundo, né, onde existem também outras pessoas e outros acontecimentos que impactam as nossas vidas, nós precisamos aprender a lidar com estas situações e continuar a nossa caminhada como discípulo de Cristo, levando a nossa cruz, né? Então nós precisamos. John Wesley diz que se continuamente não negamos a nós mesmos, não aprendemos de Jesus. Pelo escrito de John Wesley, a gente entende que quando a gente não entra por esse caminho da negação, quando nós não nos colocamos com este sentimento de negarmos a nós mesmos, a gente dificilmente vai aprender com Cristo, né? A gente não aprende com Cristo e acaba aprendendo com os outros. Se não tomamos diariamente a nossa cruz e não seguimos a Jesus, né? Não seguimos Ele, mas acompanhamos o mundo ou o próprio príncipe deste mundo ou a nossa própria mente carnal, né? Quando a gente não opta por isso, acontece, vamos assim dizer, o oposto disso. Quer dizer, se eu não sigo a Jesus, eu acabo seguindo outros mestres, né? Eu acabo seguindo outros caminhos. E alguém pode até indagar e dizer assim, não, mas eu não quero seguir a ninguém. Olha, eu vou dizer para você que dificilmente isso pode acontecer, né? Porque geralmente, como acontece, a nossa vida, né, as inspirações para o nosso modo de vida, ela sempre acontece em cima de alguém que já falou alguma coisa, de alguém que já explicou alguma coisa, de um fato já acontecido, né? Então nós precisamos buscar em Jesus aquilo que melhor inspira o nosso modo de vida, aquilo que melhor, vamos assim dizer, que mais inspira o nosso modo de ser cristão. Se não andarmos pelo caminho da cruz, não estamos seguindo, né? Não estamos andando segundo as suas pegadas, mas estamos retrocedendo, ou pelo menos retornando da nossa jornada. Quando a gente não opta por seguir a Jesus, quando a gente não opta por, né, seguir os passos do Mestre, obviamente nós não estamos sendo discípulos de Jesus, né? Porque o discípulo é aquele que acompanha o seu Mestre, aprende com o seu Mestre. É impossível deixarmos de negar a Cristo, a não ser que nos neguemos a nós mesmos. Ou seja, quanto mais quer ser cheio de Cristo, quanto mais queremos aprender de Cristo, quanto mais queremos ter a vida de Cristo em nós, quanto maior a necessidade de nós abnegarmos de nós mesmos, né? John Wesley, ele ensinava que o fato da pessoa não seguir inteiramente a Cristo é sempre devido à falta de negação de si próprio e à recusa em tomar a sua cruz. Quer dizer, a gente só não se aprofunda nas coisas de Cristo, a gente só não se aprofunda no conhecimento de Deus quando a gente não se nega, né? Quando a gente não entra pelo caminho de não nos negarmos a nós mesmos, né? Cristo só não é maior em nós, a graça de Cristo só não abunda mais em nossas vidas, né? Quando a gente não aprende a entrar pelo caminho do negar-se a si mesmo, né? Do tomar a cruz e caminhar com Jesus. Então, segue-se que é manifestadamente devido à falta de negação de si mesmo ou de tomar a sua cruz, que a pessoa não segue perfeitamente o Senhor, não vive plenamente o discipulado de Cristo, né? Você só pode ser um verdadeiro discípulo de Cristo, você só pode ser um verdadeiro, vamos assim dizer, um homem nascido de novo, segundo a imagem de Jesus, quando nós negamos a nós mesmos e fazemos de Jesus o nosso modelo. Jesus se torna, então, o nosso modelo de homem, né? O homem
criado segundo a vontade de Deus, né? Às vezes alguém pode estar se perguntando, né? Mas o que é negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo seria nós nos anularmos inteiramente e dizermos assim, olha, não tenho mais vontade nenhuma, não faço mais nada, porque eu estou entrando por um caminho de nulidade. Não, não é uma nulidade, mas é principalmente, vamos assim dizer, é uma escolha, né? É uma afirmação que nós fazemos na vida. Você não tem que ser nulo, muito pelo contrário, você tem que ser marcante, presente, né? Quando entra essa questão de negar-se a si mesmo por causa de Cristo, isso requer que nós tenhamos, vamos assim dizer, muita coragem, muita ousadia, muita determinação, né? Isso requer que nós tenhamos verdadeiramente uma personalidade forte, né? Significa, essa questão que significa negar-se a si mesmo, significa negar as minhas vontades quando elas vão de encontro à vontade de Deus, né? Ou seja, o negar-se a si mesmo entra na questão de que eu, sabendo qual é a vontade de Deus, eu falo não, né? Eu digo para mim, não, essa não é a vontade de Deus e eu escolho fazer a vontade de Deus. E eu opto por fazer a vontade de Deus, né? É óbvio que vamos assim dizer, o negar-se a si mesmo não é natural do ser humano, quer dizer, o ser humano sempre, ele quer seguir as suas vontades, ele quer seguir os desejos do seu coração, ele segue, como diz, às vezes ele age para saciar os desejos do seu ventre, da sua carne, né? Eu tenho vontade disso, eu vou, eu quero e eu corro atrás, né? A natureza humana é assim. Tanto é que John Wesley dizia que toda a nossa natureza, ela deve certamente levantar-se contra isso, mesmo em sua própria defesa. O mundo e, consequentemente, os homens que tomam a natureza e não a graça por seu guia. Quer dizer, quando você toma para dirigir e orientar a sua vida, a própria natureza humana, você vai buscar as coisas que são pertinentes à natureza humana, né? Você vai buscar as coisas das quais o homem natural busca, né? Só que quando a gente encontra Cristo, quando a gente tem um encontro com Cristo e nascemos de novo, é diferente. A gente não toma a natureza humana e carnal por ser o nosso guia e a gente se orienta só por ela. Não, nós passamos a nos orientar, nós passamos a sermos guiados não pela natureza carnal, mas pela graça de Deus, né? O conhecimento da vontade de Deus, o amor de Deus, né? O reconhecimento do amor de Deus para as nossas vidas e a nossa gratidão e a nossa consciência desse grande amor manifestado na cruz do Calvário, do interesse da existência de Deus, do Deus que nos ama, do Deus que está pronto a nos salvar. Isso faz com que nós tenhamos atitudes diferentes, porque a graça de Deus, o amor de Deus acaba sendo o guia para a nossa vida. Nós já não seguimos a natureza carnal, nós seguimos a natureza, vamos assim dizer, divina, que é norteada pela graça de Deus, né? Isso quer dizer novo nascimento. O grande inimigo das nossas almas, bem conhecendo a sua importância, né, não pode fazer outra coisa senão levantar todas as pedras contra a verdade. Negar-se a si mesmo é a negação ou a recusa de seguir a nossa própria vontade pela convicção de que a vontade de Deus nos é a única regra de ação. Quando nós nos colocamos neste caminho de obedecer a Deus, de optar por fazer a vontade de Deus, obviamente que encontramos muitas ações contra, né? Muitas barreiras as quais a gente vai encontrar, né? O inimigo das nossas almas, o mundo, né? É um caminhar, vamos assim dizer, contra a correnteza, né? Então, esse ato de nós negarmos a nós mesmos e entrar fazendo a vontade de Deus, a gente encontra muitas barreiras, né?
Mas, quando nós verdadeiramente somos discípulos de Jesus, a gente sabe que o fazer a vontade de Deus, né, é a única regra. E essa é a convicção que nós trazemos dentro do nosso coração, de que só existe um caminho. E um caminho é fazer a vontade de Deus, né? Então, por que devemos negar a nós mesmos? Aí alguém pode perguntar, mas por que eu tenho que lutar contra a minha natureza, né? Segundo John Wesley, e ele se baseia isso lá no Salmo de número 51, no versículo de número 5, aonde o rei Davi, o salmista Davi, ele diz assim, olha, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe, né? É uma questão da consciência, daquilo que eles chamam de pecado original, né? Quando Adão e Eva pecaram, eles tiveram consciência de que havia um pecado contra Deus, né? E a palavra do Senhor diz assim que, porque eles pecaram, a morte entrou no mundo, então todos pecaram. É a consciência da natureza corrompida, da natureza que nasce no pecado, da natureza que briga contra a vontade de Deus, né? Da natureza que não quer se submeter à vontade de Deus. Infelizmente, né, nós somos, vamos assim dizer, fadados a isso, colocados a isso. Desde que o homem se rebelou contra Deus, essa rebeldia permaneceu na raça humana, né? Então, a nossa natureza, ela se, vamos assim dizer, se depravou, ela se corrompeu, ela se desviou da vontade de Deus, né? Vamos assim dizer que por natureza nós somos naturalmente inclinados para o pecado, né? Nós desejamos mais, sem perceber ou sem ter consciência disso, nós desejamos muito mais, somos mais inclinados a fazer o que é errado aos olhos de Deus, vamos assim dizer, né? Ao que não se coaduna com a natureza de Deus, que não se assemelha à natureza de Deus, do que a gente buscar, né, ou se inclinar para aquilo que é de Deus, né? É mais fácil, muitas vezes, para citar como exemplo, é mais fácil, muitas vezes, a gente tecer uma crítica a alguém, falar mal de alguém, do que a gente, com sinceridade, olhar para as pessoas e falar para elas, olha, eu te amo em Cristo Jesus, mas com sinceridade, né? E com verdade. A gente, às vezes, tem mais o prazer de criticar ou falar mal de alguém do que tecer, vamos assim dizer, um elogio e dizer que ama. Por aí a gente já, vamos assim dizer, a gente toma um exemplo, né, do que a nossa natureza ela é inclinada. Então, nós somos naturalmente inclinados para o pecado. A vontade de Deus é o único caminho que leva diretamente a Ele. É quando nós temos a consciência disso, de que a vontade de Deus, né, é o único caminho que leva diretamente a Ele, né? A vontade do homem e da mulher que uma vez correu paralelamente à vontade de Deus, agora é outro caminho, né? Não somente diverso daquele, mas em nosso estado presente oposto a ele. Quer dizer, o homem que, quando criado, tinha a sua vontade paralela à vontade de Deus, né? A vontade do homem, vamos assim dizer, era igual à vontade de Deus, e a vontade de Deus era igual à vontade que havia no homem, né? Era algo ali que estavam juntos, era algo ali que estavam, vamos assim dizer, era inseparável, né? O homem, por natureza, sabia o que Deus queria, o homem, por natureza, até que em um momento, vamos assim dizer, foi tentado a ter uma vida fora disso, infelizmente caiu, e por causa disso o pecado entrou no mundo, e entrando no mundo entrou na raça humana, né? Quando nós agimos assim, seguindo muito a nossa natureza e nos esquecendo da vontade de Deus, quando nós não levamos em consideração a vontade de Deus, a gente acaba sendo levado para mais longe da vontade de Deus, né? John Wesley deixa claro que o eu, né, o ser humano, não pode caminhar simultaneamente em dois caminhos. Não pode a um só tempo seguir a sua própria vontade e seguir a vontade de Deus. Deve escolher uma ou outra.
Negar a vontade de Deus para seguir a sua própria, ou negando-se a si mesmo, seguir a vontade de Deus, né? Ele diz: o negarmos a nós mesmos é negar nossa própria vontade, onde ela não se ajuste à vontade de Deus. E a negação da nossa vontade deve abranger as coisas que mais, por mais que, vamos assim dizer, por mais que agradáveis nos sejam. É negarmos a nós mesmos qualquer prazer que não decorra de Deus e não conduza a Ele, né? Ou não nos leve a Deus. É, com efeito, recusarmos a sair do nosso caminho, né? Mesmo para a estrada deleitável e florida. Recusarmos o que sabemos ser veneno mortífero, embora agradável ao paladar, né? Como eu disse, essa questão do negarmos a nós mesmos, né? Ela inclui uma escolha, porque às vezes a nossa natureza, nossas vontades, né, que temos, os nossos desejos, são para saciar as vontades que temos. E as nossas vontades, muitas vezes, elas não se coadunam com a vontade de Deus, né? E quando eu digo não se coaduna com a vontade de Deus, né, quer dizer que ela não está ligada, não está alinhado àquilo que Deus é, né? Quando a gente olha para a natureza de Deus e a gente vê a palavra de Deus dizendo que Deus é amor, que Deus Ele é justiça, que Deus Ele é santidade, né? Que daí você olha para o homem e você vê muitas vezes que a natureza do homem é cometer o pecado, a natureza do homem muitas vezes é andar no desafeto, é andar no desamor, ou quando às vezes anda em amor, é o amar aquilo que ele quer para si, é um amor egoísta, onde ele domina. Então, a natureza humana é cheia de, vamos assim dizer, se colocada ao lado, posta ao lado da natureza de Deus, ela é corrupta, né? Em muitas coisas não se alinha à vontade de Deus, né? E aí é que entra a questão de aonde nós precisamos negarmos a nós mesmos, quando a vontade que temos, ela não se coaduna, ou ela não se alinha com a vontade de Deus, quando ela bate de frente com a vontade de Deus. E como discípulos, como servos de Jesus, como homens e mulheres salvas, como homem nascido de novo, né, a gente busca sempre fazer a vontade de Deus, porque temos a consciência que fomos o quê? Resgatados, nascidos de novo em Cristo Jesus para isso, para sermos a imagem do seu Filho Jesus, para aquilo que Cristo é, nós o sermos também, né? A imagem que Jesus Cristo reflete é essa que a gente deve refletir. E a gente só consegue isso quando a gente entra por este caminho da negação, quando a gente entra pelo caminho do levar a nossa cruz, né? Aí alguém pode dizer assim: o que significa carregar a cruz, né? O que é carregar a cruz? Cada pessoa que deseja seguir a Cristo e que pretenda ser um discípulo verdadeiro, deve não só negar-se a si mesmo, mas também tomar a sua cruz, né? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. O John Wesley nos ensina, né, em seus sermões, que a cruz é algo contrário à nossa vontade, né? Quando a gente tem que lutar contra a nossa vontade, é o mesmo que nós tomarmos a nossa cruz, né? É o mesmo que nós tomarmos rumo, vamos assim dizer, tomarmos rumo ao nosso Calvário, né? É hora de nós crucificarmos os nossos desejos que não estão alinhados com os desejos de Deus, da nossa natureza pecaminosa, aqueles desejos que muitas vezes não se alinham com aquilo que Deus é, né? Lembrando, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é santidade, e toda ação, toda atitude nossa que não se alinha ao amor, né? Ao amor de Deus, ao amor exemplo de Deus, não o amor do mundo. O amor do mundo às vezes é egoísta, o amor do mundo às vezes ele é assassino, né? Lembrando que nos noticiários que a gente vê por aí, a gente vê muito, né? O marido que matou
a ex-mulher porque amava demais. Quer dizer, é um amor enganoso. Esse não é o amor de Deus, né? O amor de Deus não produz morte, o amor de Deus sempre vai produzir vida, né? O amor de Deus vai sempre produzir perdão, misericórdia. Então, esse ato de nós tomarmos a nossa cruz no nosso dia a dia é a intenção que temos de realmente crucificar essas nossas vontades que não são as vontades de Deus, né? É uma questão que não é apenas evitar o pecado, né? Mas é assumir a cruz que é tão contrária à nossa natureza, né? John Wesley diz assim, olha, correndo a carreira que nos está proposta, né? Ele toma aqui um versículo bíblico, a carreira que nos está proposta, segundo a vontade de Deus, com frequência encontramos uma cruz erguida no caminho, isto é, alguma coisa que não é agradável, mas dolorosa, alguma coisa que é contrária à nossa vontade, alguma coisa que é repugnante à nossa natureza, né? Ou seja, no nosso dia a dia, nada vai ser de acordo com aquilo que só tem coisas boas, né? Não vai ser mar de rosa, nós vamos ter as nossas intempéries, nós vamos ter as nossas situações difíceis, nós vamos ter o nosso embate no nosso dia a dia, nós vamos ter nós vamos ter que enfrentar as adversidades que aparecem na vida. Então, o que devemos fazer? A escolha é simples, né? Ou tomamos a nossa cruz, ou desviamos do caminho de Deus. Ou seja, ou eu enfrento as lutas, as adversidades, as tentações, as provações, né, as dificuldades que eu passo no meu dia a dia, quer sejam as interiores, aquelas que eu tenho que enfrentar comigo mesmo, ou aquelas que eu tenho que, vamos assim dizer, travar um embate com aquilo que está fora de mim, quer dizer, que as outras pessoas, com o mundo, nos relacionamentos exteriores, né? Ou a gente enfrenta isso, ou a gente toma essa cruz e enfrenta e continua seguindo, faz as abnegações, né? as negações necessárias para que a gente possa continuar sendo discípulo de Cristo, né? Ou a gente simplesmente desvia do caminho de Deus e se afasta de Deus, né? Tomar a cruz é um ato de acatar a vontade de Deus, né? Ainda que contrária à nossa própria vontade. Escolher o remédio, vamos assim dizer, o mais amargo, né? É o aceitar a dor, né? Aceitar as dificuldades que às vezes nós enfrentamos, e às vezes elas são passageiras, às vezes são mais duradouras, né? E seja, vamos assim dizer, os problemas, as dores que nós enfrentamos no nosso dia a dia, seja qual for o tamanho, seja qual for a espécie, né? Seja ela de que origem for, de que tamanho for, né? É nós aceitarmos isso, né? Tomarmos a cruz e continuarmos seguindo firmes como discípulos de Cristo, obedecendo a Cristo, né? Guardando a palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração, sabendo que Deus é quem tem o melhor para as nossas vidas, tendo a plena certeza de que nada se encerra aqui e agora, né? Tudo tem a sua continuidade. Nós servimos um Deus que é eterno, né? E que tem nos prometido também uma eternidade, que nós podemos dizer, ou podemos, quando olhamos para a palavra do Senhor, né? Aquele versículo é um versículo que eu sempre trago comigo, né? Que o mundo passa, as dificuldades passam, os problemas passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor, ele permanece para sempre, né? Permanece para sempre, descansando à sombra do Altíssimo. Lembre-se disso. Então, para nossa conclusão, vale a pena dizer que a palavra de Deus, assim, de certa forma, no seu contexto todo, né? E quando a gente encontra pregadores sérios da palavra do Senhor, né? Nós somos exortados a ensinar toda a verdade, né, da palavra de Deus, inclusive a verdade sobre negar a si mesmo, né? Quando nós queremos tirar essa parte da Bíblia, quando nós queremos tirar a parte de que o Evangelho nos impõe a nós, que queremos ser discípulos, a
a autonegação, abnegar-se de si mesmo, de ter que tomar a cruz. Quando nós fazemos isso, quando nós entramos por este caminho, a gente está destruindo o próprio Evangelho de Cristo, né? Então, somos orientados, assim, por esses pregadores, né? E aqui eu faço uma ênfase em John Wesley, que, para quem não conhece, John Wesley é o fundador do movimento metodista. A igreja metodista, ela só existe hoje porque teve um começo e começou, né, praticamente com este homem, John Wesley, né? Ele orienta que quem ensina a palavra de Deus deve falar da negação de si mesmo e da cruz frequentemente e largamente, quer dizer, deve falar bastante. Deve inculcar a sua necessidade da maneira mais clara e mais forte. Deve imprimi-la com toda a sua força sobre todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares, impondo-a linha por linha, preceito por preceito. Assim, terá ele uma consciência livre de ofensa, assim salvará a sua própria alma e daqueles que a ouvirem. Você, discípulo e discípula de Jesus, né? Você, pessoa que anda pelo caminho de Jesus e que quer realmente servir ao Senhor, é preciso que você tenha, né, vamos assim dizer, bem claro na sua mente, no seu coração, e algo bem cravado na sua alma aí, de que negar-se a si mesmo, quer dizer, as suas vontades, as vontades contrárias à vontade de Deus, né, aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que não produz vida, a gente usa o termo aquilo que não agrada ao Senhor, mas quando a gente medita um pouco mais, quando a gente reflete um pouco mais, é aquilo que faz bem ao ser humano. Quando a gente entra por este caminho da negação, quando a gente coloca as vontades opostas às vontades de Deus, né? Toma como se fosse verdadeiramente uma cruz e vai dizer lá, é o meu sofrimento, eu vou passar, eu vou enfrentar e eu vou deixar, eu vou tomar a minha cruz, se eu tenho que enfrentar isso, se eu tenho que largar isso, se eu tenho que viver diferente, eu vou viver diferente, né? Quando a gente entra por este caminho, e assim a gente esclarece, e assim a gente ensina, e assim a gente mostra Jesus para as pessoas, então a gente está, vamos assim dizer, mantendo a nossa vida aos pés de Jesus e também levando as pessoas que nos ouvem a também estar assim na presença de Jesus. Então, negar-se a si mesmo, né, você deixar essa frase para você pensar. Negar-se a si mesmo não é ser um animalzinho adestrado, é ter consciência, é aceitar em amor a vontade de Deus, né? Nós não nos negamos a nós mesmos simplesmente porque alguém chega e diz assim, você não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode, né? E às vezes a gente se enclausura nesse não pode, sem consciência, sem inteligência, sem entendimento das coisas. Deus não quer animaizinhos adestrados. Deus quer pessoas que reconheçam, né, que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, que nós fomos criados para ser segundo a imagem de Jesus Cristo, seu Filho, que apesar de estarmos sob condição de uma natureza pecaminosa, né, por causa do pecado que entrou no mundo, nós não somos obrigados a viver assim, porque em Cristo Jesus, que foi morto na cruz do Calvário, que foi, né, aquele que expiou os nossos pecados pela sua morte lá na cruz, nos dá a condição de ter uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Que você reflita sobre isso, que você pense sobre isso, né? E eu gostaria de deixar alguns textos, que se você pudesse ler, certamente vai ajudar você a refletir sobre isso. Nós podemos dizer assim que esse tema, ele é longo, ele é extenso, e ele é melhor ainda quando ele é, vamos assim dizer, conversado e debatido com mais pessoas, onde cada um vai acrescentando as suas ideias e a sua visão, né? Mas que você leia a palavra de Deus, né? Você leia esse texto a qual foi colocado como início, né? O Lucas, capítulo de 9, versículo 23 a 25. Você pegue Filipenses, capítulo de número 3, do versículo de 4 a 11. O Salmo 51, que foi citado, onde o salmista Davi, ele conta da sua, vamos assim dizer, da sua consciência de que ele foi gerado em pecado, né? Que em pecado ele foi gerado, mas que tinha uma solução, tinha uma salvação, porque Deus, né, Ele estende a sua mão sempre.
Em Mateus, no capítulo de número 26, do versículo de número 36 a 45, Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 1 a 11, Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 7 a 9, e Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 34 ao 39. Amém? Vamos orar, que hoje eu falei bastante. Amém? Senhor nosso Deus e maravilhoso Senhor, que aquilo que eu não pude transmitir, que aquilo, Senhor, em que às vezes eu como homem falhei, ó Pai Santo, ao transmitir a sua palavra, o Teu Espírito Santo complete a obra no coração dos Teus filhos. O Teu Espírito Santo fale ao coração dos Teus filhos, Senhor, para que nós sejamos edificados como igreja, nós sejamos edificados como corpo de Cristo, nós sejamos edificados como templo santo ao Senhor, aonde o Espírito do Senhor habita, onde o Senhor é adorado, onde o seu nome é glorificado, e nós tenhamos uma nova vida em Cristo Jesus. Pai Santo, fica conosco, nos abençoando, pois é no nome santo de Jesus que oro, Pai. Amém, Senhor, e amém.